Tá então, palavras do advogado do Coritiba, Marcelo Mendes, informando que o atleta Aleph Manga havia atuado por 2 meses no Paphos, equipe cipriota, e também em relação ao período em que ele cumpriria ali uma suspensão preventiva e que neste momento o atleta se transferiu para fora do Brasil e, na visão do advogado, ele não cumpriu esses 30 dias e por isso essa pena do Aleph Manga deveria ser recalculada. Na visão do advogado do Coritiba, ele ainda não está disponível para voltar a atuar. Aí tem vários pontos, né? O Linha, você queria comentar alguma coisa, Linha? Não, o Cipriano não tá errado. Foi procurar no Google. Errado não tá, mas tudo bem. É cipriota. É cipriota, né? Mas Cipriano usa-se, mas Cipriana não. Mas tudo bem. Cipriana também. Isso é a mesma coisa. O feminino de Cipriano. Tudo bem, mas é outro Se uma ponto. pessoa nasceu no Chipre e é mulher, ela é cipriana. Cipriota. Cipriana e os dois valem. Então o clube é cipriota. São iguais. Dito isso. Mas vamos lá, a federação também é cipriota, não cipriana. Poderia ser cipriano. Mas vale o termo. Vamos lá. A gente foi atrás de... Ontem foi um dia e hoje de manhã um dia muito movimentado, porque esse tema, ele já tá gerando, inclusive... São tantos capítulos e tantas indefinições sobre o caso Aleph Manga que a gente fica assustado. Então, fizemos um trabalho de apuração junto com o Rogério Scarione e fomos atrás de falar com mais pessoas que estão vinculadas ao caso. A fala do Marcelo Mendes, advogado do Coritiba, no primeiro momento, me causa a impressão de que o Coritiba está fazendo praticamente um papel de promotoria no caso em dar para a acusação e para a sessão pro tribunal do STJD elementos para que o Manga não seja liberado. Essa foi a primeira impressão que eu tive. Com essa impressão, eu fui conversar com várias pessoas. Conversei primeiramente com a equipe da defesa do advogado do atleta, condenada pelo Dr. Jeffrey Chichini, em que ele traz, pelo lado dele, a questão de que a petição foi colocada para o STJD pela defesa dele, do Manga, exclusivamente, e o Coritiba, como trouxe o Rogério, entra com uma petição em um segundo momento, em cima da petição dele, para que tenha essa certeza, essa garantia da data. O Jeffrey me comunicou que ficou muito irritado com essa decisão do Coritiba de fazer isso sem comunicá-lo. Então tem esse ponto. A defesa do atleta do Coritiba, procurei o Coritiba para falar diretamente com algumas pessoas do departamento jurídico, mas as informações são de fontes de dentro do clube, não de conversa específica com ninguém do departamento. O Coritiba afirma que não tem nenhum tipo de questão de jogar contra, que a única questão é a definição específica da data para que você tenha clareza de que o atleta está disponível, para que você saiba com todas as letras assim, ó, o Manga está, hoje é dia 9 de agosto, dia 9 de agosto, o Manga está liberado para jogar novamente como jogador profissional. A intenção, segundo algumas fontes me passaram, é de que, vendo a petição da defesa do atleta, ela estava incompleta. E que foi uma tentativa de você trazer, porque você não tinha todas as datas que ele estava no Chipre e tudo mais bem descritas, como tem na petição do Coritiba. Inclusive a petição do Coxa traz aqui numa parte que fala da questão da estreia dele no dia 2/9, que foi o que aconteceu, mas reforça a questão também da transferência, que é o que conta para o tribunal. O Manga fica cerca de 60 dias fora, entre a transferência para o Chipre e a atuação dele, a última atuação dele, que foi lá no 23 de outubro. A pena dele foi no dia 4 de agosto. Foi no dia 4 de agosto a pena. Ele cumpre 30 dias de suspensão preventiva. E dia 2 de setembro ele começa a jogar pelo Paphos. Por que ele joga pelo Paphos antes desse um mês? E aí uma fonte ligada ao Coritiba me falou sobre isso. Porque ele já havia cumprido 5 dias da punição preventiva no Brasil. Cumpre mais 26 fora, mais 25 fora e estreia no dia 2 de setembro, depois de ter cumprido a punição preventiva, que é um pedido da FIFA para punições que são menores de 3 meses. Então, como a punição preventiva era de 1 mês, o Manga cumpre esse 1 mês, 5 dias no país, mais 25 dias no exterior, e é liberado para jogar, porque sai no dia 31 de outubro a internacionalização da pena na questão da FIFA, com falar que tem que ser cumprida no mundo inteiro. Então, a partir do dia 31 de outubro ele não pode mais atuar, ele volta do Chipre. Ele fica cerca de 60 dias fora. E esse entendimento é o que pega.
Eu conversei hoje pela manhã com o presidente do STJD, o doutor Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, que foi que estava ali, inclusive, na sessão, que estava presidindo a sessão de ontem. Ele me explica que, para ele, não há a questão de você ter duas defesas. Ele entende que isso é um comportamento normal, entendimento do presidente do STJD, que não foi uma tentativa de promotoria do Coritiba de jogar contra, que isso é natural e que o clube busca simplesmente a definição da data. É importante ressaltar uma coisa aqui, antes de você continuar. Claro. Essa questão de promotoria do Coritiba. O Coritiba não quer o Manga e tal, tudo mais. O Coritiba pode ser o mais prejudicado de todos. O único prejudicado. Na minha opinião. Né? Porque assim... Se nesse momento o STJD vai lá, aceita a petição do Dr. Jeffrey Chiquini, que ele está fazendo o trabalho dele, defendendo o cliente dele, vai lá, aceita o Coritiba, coloca pra jogar. E aí? Aí vem alguém e fala, opa, mas ele jogou lá no Pafos. E aí? Aí o Coritiba vai lá e é punido. Ou seja, a questão é de se defender. E eu conversei hoje com o advogado, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas tem o seguinte, né? A legislação é bem clara. Se o Manga for escalado irregularmente, são 6 pontos em cada partida que ele jogar. Na verdade, assim, Linhares. Né? Então, não assim, são 6 pontos. São 6 pontos o Coritiba vencer os jogos. O artigo 214 do Código de Justiça Brasileiro Desportivo, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD... Sim, mas se não ganhar nenhum ponto, ele perde 3. Ele perde de 1. Ele perde 6. Os 3 que ele perdeu no jogo, os 3 que ele vai perder no campo. A questão é, o artigo define que e aí você tem risco de rebaixamento, entendeu? Tem risco. Você tem apenas o seguinte, se o Manga jogar 10 jogos e ele não está liberado e algum time entra no STJD pedindo. São 30 pontos. Se o Coritiba ganhar 10 pontos dos 30, jogar 10 jogos são 30 pontos. Se o Coritiba ganhar 10 pontos, vamos supor, o Coritiba perderia esses 10 pontos que ele ganhou e perderia nos jogos, mais 30. E perderia mais 30, que são todos os pontos disputados pelo Coritiba nos jogos. Então o Coritiba perderia 40 pontos.